Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Verdão. O Palmeiras abriu conversas para contratar o meia argentino Thiago Almada, ex-Botafogo, e que atualmente defende o Atlético de Madrid, da Espanha. O Verdão também quer o colombiano John Arias, ex-Fluminense. Vamos acompanhar aí. Para falar desse Palmeiras que está fazendo uma copinha impressionante. Esse menino Eduardo, 16 anos, rapaz. Já está sentindo frio europeu o Eduardo Conceição, né? Que hoje assinou aí o primeiro contrato dele como profissional lá no Palmeiras, foto com a presidente Leila, com o JP Sampaio também, até 2029, uma multa de 100 milhões de euros aí para o mercado do exterior, mais de 600 milhões de reais, 620 milhões de reais. Parece ser um jogador muito promissor, já vem sendo tratado como o próximo Estevão, o próximo Hendrick, claro, aquelas comparações que são sempre feitas, mas pelo que vem mostrando na Copinha, pelo que mostrou especialmente nesse jogo aí que a gente acompanhou agora, me parece ser um jogador muito bom, com muito boa técnica. E o Abel já tinha comentado sobre ele no ano passado, né, numa entrevista coletiva. É um jogador que pode dar muitos frutos aí ao Palmeiras num futuro não tão longo, não tão longe assim. Muito bem, Alex. Quer falar alguma coisa do Eduardo? Ele tem futuro, realmente. É uma joia aí a ser lapidada, mais uma, né? E sempre daquele jeitinho, né? Ponteiro, rápido, a lá Estevão. E tem tudo para dar certo. O que é esse sorrisão aí? Porque é uma alegria ver grandes jogadores, joias despontarem, né? Ao contrário do que a gente vê no time de cima em termos de composição de time, na base a gente vê o trabalho do João Paulo Sampaio sendo cada vez melhor. Parabéns, João Paulo Sampaio, você é fera. Mas agora, vou trazer uma notícia para você que acho que a diretoria do Palmeiras te ouviu. Não. Porque sim, o Palmeiras está em busca de um grande nome aí para reforçar o elenco na temporada. Ouviu o Alex. O Alex reclamou aqui essa semana. O argentino Thiago Almada é o sonho da diretoria do Verdão. O ex-Botafogo está sem espaço lá no Atlético de Madrid, da Espanha, que estipulou o valor de 20 milhões de euros para liberar o atleta. Sim, o Almada. Outro jogador que virou alvo aqui do Palmeiras é o meio-atacante colombiano John Arias, que estava no Fluminense, agora está lá no Wolverhampton da Inglaterra. O Wolverhampton que é ali o lanterna da Premier League, então ele não está jogando, não está despontando tanto quanto gostaria. Seriam bons nomes, Alex Miller? Olha, Maria. Eu preciso até pegar um fôlego para falar aí, porque... Por que, Alex Miller? Realmente, a diretoria do Palmeiras assistiu ao Gazeta Esportiva de ontem, né? E na madrugada de ontem, de hoje, né? Na noite de ontem para a madrugada de hoje, de repente surgiram essas informações na mídia internacional que o Palmeiras estaria interessado no Almada e no John Arias. Seria o melhor dos mundos para o momento, né? Seriam dois jogadores. Está desacreditado? Está desacreditado? Totalmente. Eu não acredito. Você não acredita que nenhum dos dois? Nenhum dos dois. Não acredito. Não acredito. Sabe por que eu não acredito? Porque a diretoria do Palmeiras, não de hoje, mas de outros tempos, nunca passou a sensação para o torcedor de que tem aquela agilidade, aquela astúcia, aquela esperteza de mercado para ganhar uma concorrência, para chegar e, sabe, ao contrário de outros tempos, essa atual diretoria tem uma dificuldade muito grande. O querido Anderson Barros, ele chegou aí até a Rússia. Ele foi para a Rússia, não é que ele telefonou para a Rússia. Ele foi até a Rússia para tentar trazer o Gerson. Ele só amaciou a carne para o Cruzeiro ir lá e fazer o churrasco. Assim, falta habilidade, falta coragem, falta, sabe, um pouco de ousadia para a diretoria ir lá e falar, eu quero esse cara, eu vou atrás, eu vou conseguir. Mas de repente é agora, Alex. Então, mas eu só acredito, como diria Silvio Santos, eu só acredito. Aí as colegas de trabalho falavam, vendo! Qual dos dois aí ajudaria mais? Se tivesse que escolher um. Almada. Claro que os dois seriam ótimos. Almada. Porque o Palmeiras não tem um jogador de criatividade, um jogador agudo, o famoso enganche, que os argentinos falam, né? A Argentina constrói enganches ao longo da história. Parece que está no DNA da Argentina esse tipo de meia, né? Um meia com habilidade, com criatividade, com finalização. O Almada é um grande jogador. Não foi à toa que ele foi contratado para jogar no Atlético de Madrid. Aqui lá não tem espaço, porque tem outros jogadores, tem uma concorrência muito mais qualificada, mas ele aqui na realidade brasileira, ele sobra. O Almada sobra e ele quer jogar a Copa do Mundo. Tem todos os elementos para o Palmeiras conseguir a contratação, mas como eu disse, eu estou calejado, sabe? Eu preciso ver
para acreditar. Tô que nem Santo Tomé em relação ao Palmeiras. Mas em defesa da diretoria do Palmeiras, eu não tenho procuração para defender ninguém, mas no caso do Vitor Roque foi muito bem a diretoria. Sim, mas às vezes tinha acontece. Um prazo ali que tinha que ser cumprido pro Vitor Roque vir. Então, só faltava não conseguir nada nunca, né? E conseguiu. Como é difícil agradar esse Não, mas rapaz? me agradou, fiquei tão feliz com o Vitor Roque. Então, pensou? O que você vai fazer se eles forem contratados? Vou dar sorrisos. Piscadinha, sorrisos. O Marlon Freitas não gosta da piscadinha, então eu não vou brincar disso, mas eu vou aplaudir. Se a diretoria do Palmeiras trouxer, porque eu não estou aqui para ficar só falando mal por falar mal. Eu não estou falando mal. Eu estou fazendo uma crítica e uma análise em cima dos fatos que a gente vê acontecer ao longo dos tempos. E o Everton? A situação do Everton, Zé Paz? O Everton aí tem uma situação que o Grêmio tentou a contratação dele, mas sem falar com o Palmeiras. Isso deixou a diretoria do Palmeiras um pouco brava. Mas é um jogador que perdeu espaço completamente. Desculpa, hein? A diretoria do Palmeiras fica brava porque o Grêmio falou primeiro com o Everton. O que o Palmeiras fez com o Marlon Freitas? O Botafogo ficou bravo com o Palmeiras porque acertou primeiro com o Marlon Freitas. Essa é uma das grandes frescuras do futebol. Assédio, falou primeiro com o jogador. É uma relação de trabalho profissional. Qualquer empresa que está interessada no profissional que trabalha numa outra empresa, vai falar com o profissional primeiro. Vai sondar, vai perguntar e depois resolve. Exatamente isso. Quero saber a sua opinião também, José Paz. Eu acho que o Everton, ele não tem mais espaço nesse time do Palmeiras. O Carlos Miguel chegou para ser o titular, o Everton teve um problema na mão, acabou saindo, o Carlos Miguel tomou a posição e nunca mais o Everton jogou. O Everton tem 1 ano mais de contrato até o final dessa temporada e é reserva do Palmeiras e quer jogar ainda. É um jogador que já tem quase 40 anos de idade. Então eu acho muito natural a saída dele e tô com o Alex nessa. Isso aí é completamente normal, você chegar e falar primeiro com o cara, com o profissional, tudo Teve certo. sondagem do Bahia falou com o clube, falou com o Palmeiras. O Palmeiras recusou. O salário assustou. E aí teve esse imbróglio aí agora com o Grêmio. Mas enfim, né? Vamos mostrar rapidinho. O uniforme do Palmeiras foi lançado hoje junto ali à fornecedora de material esportivo, a Puma. Eu vou dizer, gostei muito das 2 camisas. Essa daí é a segunda, né? É a branca, tradicionalmente a segunda camisa. E essa a primeira, a verde, tem detalhes ali em vermelho, aquela gola. Vocês gostaram? O simples não comete erros, Marina, especialmente em camisas de futebol. Você gostou? Especialmente em camisas de futebol. O torcedor, ele gosta de tradição. O torcedor, ele gosta de ver o que ele já está acostumado. Não inventem. Se vocês aí que fazem uniformes de futebol, se vocês não inventarem, vocês já estão saindo muito na frente. Então a Puma não inventou, fez um uniforme muito bonito e eu achei vai estrear amanhã muito já. Interessante esse uniforme aí do Palmeiras. Eu gostei principalmente da branca. A verde eu preciso ver de perto. Eu não vi ainda de perto, que às vezes a impressão que você tem numa tela é diferente de quando você pega a camisa na mão e olha, né? Mas a branca, só pela tela, eu já vi que é linda o contraste das cores, né? Do verde, do vermelho. Eu não sei se na camisa verde, esse detalhe vermelho aí fica meio, não sei... Tá, eu entendi o que você quis dizer. Mas a branca, pra mim, me agradou muito. Gostei muito mais da branca no primeiro momento, mas eu não vi de perto nenhuma das 2 ainda. Perfeito, gente. Ó, daqui a pouquinho, como eu prometi... Essa notícia chegou ontem à noite, mas com atualizações a todo momento. E essa notícia chegou agitando o torcedor do Verdão. Primeiro lembrando, né? Campeonato Paulista começa nesse fim de semana e o Palmeiras entra em campo contra a Portuguesa no sábado, 8h30 da noite, horário de Brasília. Esse jogo que é no Canindé. Transmissão Record, Cazé TV e Max. Então a gente já vai aí, ó, vamos nos reacostumando aí, porque a bola vai voltar a rolar e a gente gosta, né? Que bom que já teremos bola rolando aí pelo Campeonato Estadual, pelo Campeonato Paulista no fim de semana. Mas indo pro mercado, Thiago Almada, então, um nome que surgiu no Palmeiras, mas não é tão simples e Latifi PVC tem bastante informação sobre isso, certo, Latifi? Pois é, Lu. Ontem à noite o jornalista argentino Gaston Edu, da TIC Sports, né, a emissora argentina, publicou a informação que o Palmeiras teria avançado pela contratação do Almada por uma proposta de 20 milhões de euros por cerca de 50% do jogador. O Palmeiras afirma que não existe uma proposta oficial pelo Almada, não caminhou esse acordo, até porque existe uma questão que envolve essa negociação do Almada. Se a gente for relembrar, o Atlético de Madrid pagou 21 milhões de euros para tirar o Almada do Lyon no meio do ano passado por 100% dos direitos econômicos e agora está querendo revender ele para o Palmeiras, metade do jogador por 20 milhões de euros. Proporcionalmente, isso tornaria o Almada o jogador disparado mais caro da história do futebol brasileiro. E por esses moldes, o Palmeiras não está disposto a fazer negócio. Vale lembrar que, quando o Palmeiras negociou o Vitor Roque com o Barcelona, né,
o Palmeiras conseguiu costurar no acordo algumas bonificações ao Barcelona se o Palmeiras vendesse o Vitor Roque por valores astronômicos, né? Se o Palmeiras vender ele por até 30 milhões de euros, o Barcelona fica com 10%, se acima de 40, 20%. Então, existem maneiras de conseguir convencer o Atlético de Madrid a vender o Almada, até porque o próprio jogador tem o interesse de deixar o Atlético de Madrid nesse momento, porque ele não é titular absoluto. Dos 27 jogos que o Atlético fez nessa temporada, ele só atuou em 16, só que só 6 como titular, e ele é convocado pela seleção argentina, então ele quer estar no radar do Scaloni às vésperas da Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo já é agora no meio do ano. PVC, eu fico cada vez mais assustada com os valores que a gente conversa aqui no futebol brasileiro. Ontem a gente já noticiou aqui, aliás, bumbo para a PVC, para Valentim Furlan, que entrou com a gente também, falando sobre a negociação do Gerson, chegando a 30 milhões de euros. E aí a gente fala do Almada, 40 milhões de euros, são 20 mais correspondentes a 50% dos valores do jogador, dos direitos do jogador. Diante disso, de fato é inviável? Não dá para chegar numa quantia tão alta? Não, o ponto central, por isso que eu estou aqui brincando de homenagear o Alberto Diniz, que o Alberto Diniz tinha um slogan do programa dele, que era o Observatório da Imprensa, que dizia: você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Que eu brinco às vezes dizendo que se você sabe como é que faz a salsicha, você não come. Cara, é muito importante olhar, e eu acho que quando a gente tem experiência de olhar como surge a notícia, você entende qual é a chance dela dar certo ou não, dela se confirmar ou não. E a gente vai errar também. Então, eu não estou querendo ser definitivo em relação ao que vai acontecer. A gente conversou, o Latifi conversou com gente no Palmeiras hoje, eu conversei também, conversei com gente na Espanha, procurei algum dirigente do Atlético de Madrid, ouvi de colegas espanhóis que nenhum dirigente do Atlético de Madrid fala sobre negociação e fala sobre situações, é um clube muito fechado. E o Palmeiras entende, o Palmeiras diz o tempo inteiro, o Palmeiras não confirma que tem uma proposta oficial, e o Palmeiras diz que, em primeira análise, o negócio é inviável. A frase é mais ou menos assim: quem é que não quer o Almada? Todo mundo quer, mas... Então, está claro para o Latifi e para mim também que por 20 milhões de euros, por 50%, o negócio não sai. Não quer dizer que o Palmeiras não queira, quer dizer que o Palmeiras não entende que existe a viabilidade desse negócio. E quando você começa a espremer de onde vem a notícia, você fala: se o Atlético de Madrid ninguém fala... A Cadena Ser, na Espanha, disse que o Atlético de Madrid pensa, e o Almada pensa na negociação, mas não fala de Palmeiras. Então, da onde vem? Vem só dos empresários do jogador. Então, e aí você para e projeta. Os empresários do jogador têm interesse de dizer que tem uma proposta de um clube importante do mundo, que é o caso do Palmeiras. Eu não estou dizendo que é mentira. Eu estou dizendo que quando você espreme a notícia, você entende de onde ela saiu. E quando você entende de onde ela saiu, você continua perguntando se a notícia vai fazer sentido ou não vai fazer sentido. É muito importante, nesse cenário que eu estou descrevendo, tentar ler a entrelinha da notícia. E a entrelinha da notícia diz que quem trouxe a notícia foram os empresários do jogador. O jogador não vai sair do Atlético de Madrid necessariamente. Ontem, ele entrou no jogo Atlético de Madrid e Real Madrid, entrou bem no jogo, deu passe para gol, quase empatou o jogo. O passe dele quase empatou o jogo para o Atlético de Madrid e ele não está feliz com a quantidade de minutos que ele tem. E ele quer jogar mais minutos. Por isso se fala que ele quer sair. O Atlético de Madrid não falou que vai negociar. Ninguém no Atlético de Madrid falou que ele vai negociar. Então, é muito importante ler a entrelinha da notícia para saber o que está acontecendo. Minha interpretação é: quem está falando pelo jogador é o agente do jogador. E o agente do jogador quer que ele tenha mais minutos, o jogador quer ter mais minutos. Isso pode acontecer no Atlético de Madrid ou pode acontecer em outro clube. Mas o Palmeiras não confirmou proposta. O Palmeiras não confirmou que fez proposta pelo Almada. É muito difícil acontecer esse cenário. Por quê? Principalmente porque se você comprar 50% dos direitos por 21 milhões de euros, 21 milhões de euros, ele vai jogar 3 meses no Brasil e vai para a Copa do Mundo. E se ele arrebentar na Copa do Mundo, o Atlético de Madrid, que tem os outros 50%, vai querer ficar com ele ou vender. Por que você vai contratar um jogador por 21 milhões de euros para ficar com ele por 3 meses? E com 50%, né? Com 50%. Sim.
Mas esse desejo do jogador, que é exposto aí pela atitude dos agentes, né? De onde sai a notícia. Será que pode mudar um pouco esse cenário? Será que pode facilitar uma possível saída, ainda que hoje esse não seja o cenário de momento? Pode vir a ser? O Palmeiras, desde a primeira hora da manhã, que não foi primeira hora da manhã, foi 2 da manhã, que tinha notícia. Desde ontem à noite não para de... O Palmeiras diz o seguinte: quem é que não quer o Almada? Todo mundo quer o Almada. O Almada é um grande jogador. É inviável. Então, veja que eu não escrevi que o negócio é impossível. Eu disse que ele parece para o Palmeiras inviável em primeira análise. Eu não estou dizendo que alguém mentiu ou que não vai sair o negócio, não se trata disso. Eu tenho todo o respeito pela apuração de qualquer colega. Eu estou dizendo só que, ao espremer a informação, a minha impressão é: não, o negócio não vai sair. Mas pode sair. Pode virar, né? O grande ponto é, nesses moldes que o Merlo trouxe, né, aqui no UOL, que são 20 milhões de euros por 50%, o Palmeiras não tem a menor intenção de abrir negociação. O Merlo foi muito mais cuidadoso, me parece. O Merlo foi cuidadoso. O Gaston Edul é que disse que tem uma proposta. Né? Porque o Gaston Edul diz que o Palmeiras fez uma proposta para o Atlético de Madrid. E esta confirmação é que eu não tenho. Sim. Não, nem eu. Vamos ver alguns números do Almada. Latifi, tem outro nome que pode, na verdade, voltar à pauta no Palmeiras? E pensando também em Copa do Mundo, John Arias? Pois é, Lu. Os colegas do GE publicaram há pouco que o Palmeiras abriu negociações com o Arias, né? Essa informação do interesse do Arias a gente já trouxe aqui no final do ano passado com o Guilherme Xavier. E avançando um pouco nessa informação, o cenário que a gente tem hoje em relação Palmeiras e Arias não mudou muito ao que era no final do ano passado. O Arias sempre é um jogador que chama muito a atenção do mercado do futebol brasileiro, só que tem uma questão, né? O Fluminense tem uma preferência nessa volta do Arias ao futebol brasileiro, então se o Wolverhampton decidir vender o Arias, o Fluminense teria essa preferência, o Palmeiras teria que superar o clube carioca, e o Fluminense, o Mário Bittencourt, que era o ex-presidente do clube, segue à frente das negociações, e o que eu sei é que se o Arias voltasse ao Brasil, era uma questão até de orgulho de que ele retorne para o Fluminense. Óbvio que é um jogador que interessa ao Palmeiras, o próprio PVC já trouxe durante o ano passado que é um sonho antigo dessa direção e da comissão técnica, e o time dele na Inglaterra vive um péssimo momento. O Arias gostaria de ter mais ajuda para competir. E hoje no Wolverhampton não tem isso, o clube é o lanterna do campeonato inglês, o saco de pancada da liga, e uma volta ao Brasil também seria vista com bons olhos. Por enquanto não há nenhum avanço, como a gente trouxe na situação do Almada, mas o Arias, como a gente já publicou aqui no UOL, é um sonho antigo dessa direção do Palmeiras. São algumas movimentações aí que a Copa do Mundo pode acabar proporcionando. Samir, Arias no Palmeiras, essa possibilidade de esse nome voltar à pauta, algo que a gente já vinha noticiando, o Latifi já vinha falando isso desde o ano passado. Possibilidade totalmente real e para mim, apesar do Arias ter feito história no Fluminense, o Fluminense não tem bala na agulha para disputar o Arias no mercado com o Palmeiras. Pode rolar sentimentos. Também não acredito muito nisso. O Palmeiras é um time que vai disputar Libertadores, grandes competições, chega forte como todo ano, né, por conta dos investimentos, enfim. Acho que se o Palmeiras chegar com uma proposta numa disputa no mercado com o Fluminense pelo Arias, o Palmeiras deve levar. Aí sim, né, uma negociação mais realista. Eu acho que o Palmeiras tem tudo aí para contratar o Arias, com todo o respeito ao Fluminense. O Fluminense está mais no mercado hoje para Pedro Raul, né, tirar o Pedro Raul do Corinthians, esse tipo de negócio. Eu acho que o Arias hoje é um jogador que tem mais perfil de Palmeiras no mercado. Mas o Fluminense está apostando alto no mercado, né? Contentando o Hulk, já trouxe o Arana. O Fluminense tem 2 prioridades e provavelmente, a gente vai chegar na frente lá, mas muito possivelmente o Fluminense vai fechar 2 jogadores que são Hulk e Savarino. O Fluminense está perto de Hulk e Savarino. Não está fechado, nenhum dos dois. Mas o Fluminense, só em relação ao que o Samir falou, o Fluminense não está para Pedro Raul. O Fluminense está para Hulk e Savarino.
tem que fechar. Mas são jogadores mais baratos do que o Arias, né? Sim. Sim, mas o Fluminense é um dos times que mais tem se movimentado no mercado. Já tem o Gemes, já tem o Arana. Agora, com essa novela do Hulk, né? Vamos ver o que acontece. PVC, vamos de informação, então, que é a prioridade desse programa. O Palmeiras abriu conversas para contratar o meia argentino Thiago Almada, ex-Botafogo, e que atualmente defende o Atlético de Madrid, da Espanha. O Verdão também quer o colombiano Arias, ex-Fluminense. O técnico Diego Simeone tem utilizado pouco o jogador e o clube espanhol o colocou no mercado, de acordo com informações da rádio espanhola Cadena Ser. O Atlético de Madrid estipula o valor de 20 milhões de euros, 125,5 milhões, por 50% dos direitos econômicos do jogador. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista argentino Gastón Edul e confirmada pelo GE. Meia da seleção argentina, Almada foi um dos grandes protagonistas do título do Botafogo na Libertadores em 2024. A boa fase lhe rendeu convocações para a seleção, onde também se destacou. A pouca minutagem no Atlético de Madrid preocupa Almada em relação à Copa do Mundo. Os jogadores e seus representantes querem um clube em que ele jogue e se prepare para a competição, que começa em junho. O Palmeiras adota cautela em relação à contratação, já que se trata de valores altos e com uma complexidade maior por se tratar de um jogador que saiu badalado do futebol brasileiro.